nos dê entendimento, aplique no nosso coração a Tua poderosa palavra e ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento de Ti, por intermédio da Tua palavra. Suplicamos a Tua bênção, o agir do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu gostaria de dar continuidade à exposição que começamos domingo pela manhã. Nós estivemos falando sobre esse texto, esse parágrafo que faz parte do Sermão do Monte. E neste parágrafo, nós encontramos Jesus se utilizando de duas metáforas para nos ensinar preciosas verdades sobre o reino dos céus. O tema do Sermão do Monte é este: o reino dos céus, o reino de Deus. No primeiro parágrafo, que vai dos versos 3, capítulo 5, verso 3, até o versículo 12, Jesus apresentou as normas do reino. Ele fala da bem-aventurança, né? Bem-aventurados humildes, ou seja, no reino de Deus, trilha, né, este reino os que vivem em humildade, em um coração quebrantado, quando ele diz: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que serão perseguidos, mas perseguidos por causa da justiça, de Jesus, do Evangelho. Então, em primeiro lugar, ele apresenta as normas do reino de Deus, as características, né, daqueles que fazem parte do reino de Deus. Mas em segundo lugar, a partir do versículo de número 13, ele passa então a se utilizar dessas duas metáforas, e nelas, através delas, ele nos ensina preciosas verdades sobre o discípulo de Jesus, os cidadãos do reino. E nós falamos que a primeira verdade que Jesus ensina é a verdade a respeito da nossa identidade. Jesus deseja que haja uma profunda clareza na nossa mente e no nosso coração a respeito de quem somos, do que Ele fez em nós. Por isso que Ele enfatiza, através da metáfora, a nossa identidade, dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E nós vimos que esse pronome é um pronome enfático, ou seja, Jesus está dizendo: vós, e somente vós, só nós, ou seja, nós que somos discípulos de Jesus, salvos pela graça, transformados pelo Espírito Santo, nós sim somos o sal da terra, nós sim somos a luz do mundo. Nós não nascemos sal, nós não nascemos luz. Para ser sal, para ser luz, é preciso receber do Senhor transformação, novo nascimento. É preciso ter uma experiência real com Deus, por intermédio de Jesus, no poder do Espírito. Ele nos liberta das trevas, Ele nos liberta da morte espiritual, Ele nos liberta do pecado. Então é isso que Jesus quer enfatizar, a importância de, neste mundo de tantas incertezas, neste mundo de tantos relativismos, é importante estarmos seguros, certos da obra de Deus na nossa vida, do poder do Espírito que nos transformou e fez de nós o que nós somos. Nós somos discípulos de Jesus, salvos pela graça, transformados pelo Espírito. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Amém, meu irmão? Essa experiência já ocorreu na sua alma, essa realidade é verdadeira na sua vida, você já experimentou essa real transformação, essa graça de Deus, né, que nos liberta das trevas, que nos purifica dos pecados e que nos une a Cristo. E nós havíamos falado dessa importante verdade, a verdade da nossa identidade como sal e como luz. E quando Jesus, ele ensina sobre a identidade dos seus discípulos, ele quer enfatizar a diferença, ou seja, somos diferentes do mundo,
O mundo é trevas, o mundo é ignorância, o mundo está escravizado ao pecado. Não deve haver semelhança, igualdade. É muito perigoso quando o crente quer se parecer com o mundo, porque na medida que eu quero me parecer com o mundo, eu estou negando a minha identidade, a obra de Deus na minha vida. Não é parecido. Ele compara o sal, o crente ao sal, e o mundo é como uma carne, que se não colocar o sal, vai apodrecer. O crente é luz, o mundo é trevas. O crente tem a verdade, o mundo está preso na ignorância. O crente tem a resposta, e a resposta é Jesus, é o Evangelho. O mundo não tem resposta, o mundo não tem explicação, o mundo reina na ignorância. Então tem que haver a diferença. A vida do crente, a conduta do crente, as escolhas do crente, os sonhos do crente, a maneira como ele fala, como ele vive, como ele age, tem que ser marcada pela diferença. Porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é igual. Então, como eu disse, é muito perigoso quando a igreja quer se parecer com o mundo, né, no seu falar, no seu comportamento, né, no seu vestir, né, no seu discurso. Tem que haver a diferença. Claro que acima de tudo, a diferença está no estado do nosso coração, na realidade interior da nossa vida. Mas essa diferença interior, ela precisa se manifestar na forma como eu falo, como eu me comporto. Por isso, que ele então vai falar, em segundo lugar, do testemunho. Essa é a segunda verdade. A primeira é a identidade do discípulo. Mas em segundo lugar, ele vai dizer que este discípulo, que foi transformado pela graça, que teve um encontro real com Deus por intermédio de Jesus, ele vai dar um bom testemunho. E as metáforas, sal e luz, exatamente, aponta para a ideia de testemunho. Jesus então vai falar, usando estas metáforas, dos efeitos que a presença do crente deve gerar no mundo. A vida do crente causa efeitos. Por isso que ele vai dizer que a vida do crente é como o sal. E aí nós vimos que o sal preserva. Ou seja, o sal evita que o processo de decomposição de uma carne, por exemplo, seja acelerado. Por isso que o crente, o discípulo de Jesus, ele é comparado ao sal, porque a presença do crente, a vida do crente, conserva o que é puro, o que é verdadeiro. E a presença do crente, o testemunho do crente nesse mundo, deveria ser como um impedimento para que a podridão deste mundo não avance, porque ele vai fazer a diferença. Através da palavra de Deus, no poder do Espírito, ele preserva o que é agradável a Deus, ele preserva o que é bom para a glória de Deus, ele é sal. Mas nós vimos também que o crente é comparado a sal, porque o sal, além de preservar, o sal também dá sabor. O sal dá sabor. E a vida do crente não é insípida. A vida do crente não é insossa. A vida do crente tem sabor, porque a vida do crente tem Jesus. Como ele mesmo disse em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida perdoada, vida transformada, vida que desfruta das bênçãos do Espírito Santo. Nós temos paz, nós temos alegria, os nossos pecados foram perdoados, a nossa vida foi reconciliada com os céus. Nós temos agora razão para viver, e a nossa razão para viver é a alegria da nossa vida, e a alegria da nossa vida é Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Senhor, a nossa esperança, o nosso Deus verdadeiro.
A vida do crente tem sabor, não é insossa, porque tem alegria, porque tem Jesus e tem as promessas de Deus que se cumprem nas nossas vidas. As palavras do crente têm sabor, porque tem equilíbrio, manifesta sabedoria e glorifica a Deus. Ele fala com sabedoria, conforme Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, vazia, que não edifica. Ele é controlado pelo Espírito Santo. E ele manifesta esse controle do Espírito não apenas interiormente, mas quando ele abre a boca. Ele abre a boca para glorificar a Deus. Ele abre a boca para ser instrumento de edificação. Seja dentro de casa, ele e a esposa, como marido, ou ele como pai. Ele fala diante do Senhor, na presença do Senhor, para a glória do Senhor, para edificar. Ele sabe que o Senhor está presente na vida dele. Ele não vive uma vida de aparência. Ele vive uma vida em espírito e em verdade. Ele é sal. E ele salga com a vida, com a conduta, com as palavras. Ele tem um controle do espírito, no falar, no pensar e no olhar. Suas palavras auxiliam o necessitado, fortalece o fraco, anima o desanimado e anuncia a Cristo. O que dá sabor ao nosso discurso, irmãos, é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo, a esperança para este mundo. Como disse Paulo em Romanos 1,16, o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra do crente é temperada com sal. Sal aqui é símbolo da graça de Deus, da sabedoria de Deus, do equilíbrio que o Espírito Santo de Deus gera na nossa vida. O homem sem Jesus é desequilibrado, ele é dominado pelos instintos. Por isso que o salmista diz: não seja como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento. O homem sem Jesus, ele age de maneira instintiva, mas o homem que tem Jesus, ele age no controle do Espírito, em conformidade com a palavra, como evidência de que a vida dele foi transformada pelo poder dos céus. Amém, meus irmãos? Sal é símbolo também de fidelidade. Nós vimos essa verdade. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram misturados com o sal, como um sinal de que aquilo estava sendo oferecido diante de Deus para a glória de Deus. Ser sal é preservar o que é bom, o que é santo. Não é cooperar para o avanço da corrupção, mas é restringir, impedir o avanço do que é corrupto. Por isso que é muito lamentável, irmãos, no Brasil a gente vê numericamente o número de cristãos aumentando, mas parece que aumenta no Brasil também a corrupção, né? As coisas desagradáveis, que não glorificam a Deus, que deveria não estar acontecendo. Aonde é que está o sal? E o sal precisa estar fora do saleiro, para causar diferença. É como José no Egito. José estava no Egito, mas não se deixou corromper por aquele contexto de corrupção. Daniel estava na Babilônia, mas na Babilônia ele fez a diferença. João Batista vivia nos tempos do terrível Herodes, mas foi sal, porque foi fiel ao Senhor. Então, da mesma forma, vivemos tempos difíceis. Estamos como José no Egito, estamos como Daniel numa Babilônia, mas Deus nos chama para sermos sal, manifestarmos a sua luz e não usarmos a circunstância para justificarmos os nossos erros, pecados e desobediência, mas sermos firmes e não perdermos a salinidade. Por isso que Jesus diz isso no final do verso 13, ou no início, verso 13. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós não podemos perder a salinidade, o sabor, o testemunho, a missão que Deus nos deu. É isso que significa aqui a metáfora. O sal, ele perdia o sabor quando um comentarista bíblico disse assim: o sal perde o sabor por um processo de adulteração, contaminação
ou infiltração. O sal torna-se insípido em razão das substâncias estranhas que se agregam a ele. Substâncias estranhas se agregando ao sal, torna o sal insípido. A mesma coisa é o crente. Nós não podemos permitir que o que é estranho à palavra de Deus se agregue a nós. Nós não podemos permitir que o que é estranho aos mandamentos do Senhor se agregue a nós. Nós temos que se afastar. Está escrito num versículo da Bíblia que diz: fugir da aparência do mal. Nós não podemos flertar com o pecado, nem com o mal. Então, na medida que o crente está flertando com o pecado, dando lugar ao diabo, ele está se tornando como um sal insípido, porque ele está permitindo que substâncias, que comportamentos, que discursos se agreguem à sua mente, ao seu coração, e daqui a pouco ele está perdendo a capacidade de testemunhar, de cumprir a missão, de fazer a diferença. E como diz o ditado, ele começa a ir, como diz Maria vai com as outras, e essa não é a postura do crente. O crente nada contra a maré, nessa avalanche que vem contra a igreja do Senhor, contra a verdade do Evangelho, mas no poder do Espírito, Deus nos chama a nos mantermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, vimos que, em primeiro lugar, Jesus compara o crente ao sal, para lembrar a ele e a nós nessa noite, que nós temos uma identidade definida, e nós temos um testemunho a realizar. Mas ele também nos compara à luz, no verso 14, quando ele diz assim: vós sois a luz do mundo. O comentarista bíblico disse: dentre todas as coisas criadas, a luz é a mais útil. A luz fertiliza o solo, a luz guia, a luz reanima. Veja como Jesus é tão bom, irmãos. Ele nos compara a algo tão agradável, a algo tão útil, a algo tão necessário. Somos luz e temos a luz porque temos Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e nós só somos luz nele. Unidos a ele, nós refletimos. Ele é o sol, nós somos como a lua que reflete o brilho do sol. Distante de Jesus é só trevas, ignorância. Jesus é a luz, e quem está unido a Jesus tem luz de verdade, tem graça, tem salvação, tem poder de Deus na vida. Somos luz e temos a luz, porque temos a palavra de Deus. No Salmo 119, no versículo de número 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem tem a palavra de Deus tem luz. É como uma lâmpada que nos livra da escuridão, da ignorância espiritual. A palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos edifica. A palavra de Deus nos apresenta uma cosmovisão que explica a realidade da vida, da história humana. O homem sem a palavra não tem explicação nenhuma para a vida, para a história. Mas quem tem Jesus e a palavra de Jesus sabe explicar a própria existência, a própria história, porque a Bíblia nos revela claramente quem somos, para onde iremos. A Bíblia claramente nos dá uma visão da vida, da história, do presente, do futuro. Amém, meus irmãos? A Bíblia revela que Deus nos criou para o seu louvor e para a sua glória. Se nós começarmos a ler a Bíblia com atenção, claramente receberemos a explicação do próprio Deus, de que nós não somos fruto do acaso, de uma explosão, nem de uma evolução. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano tem dignidade, o ser humano tem propósito. O ser humano foi criado por Deus para a glória de Deus.
Mas na medida que a gente continua lendo a Bíblia nos revela que o homem pecou, se rebelou contra Deus, e o salário do pecado é a morte. A Bíblia revela que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. A vida está como está, acima de tudo, porque somos pecadores, nos rebelamos contra Deus. O problema maior não é a educação, não é a economia, não é a política, é o estado do nosso coração. Somos pecadores, rebeldes, inimigos de Deus. Deus é bom, Deus é santo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que nós estamos colhendo as consequências da desobediência, do pecado, da rebelião contra Deus, no âmbito individual, conjugal, familiar e social. O mundo cada vez se torna mais caótico, porque os homens estão num estado de culpa, de queda, de corrupção. A Bíblia é luz porque nos explica a realidade da vida, as consequências da queda. Mas a Bíblia é luz porque em meio a tanta ingratidão, a tanto pecado e desobediência, Deus por misericórdia resolveu enviar a redenção. Conforme de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus criou, o homem pecou, mas Deus por misericórdia envia esperança, redenção, salvação, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos busca, conforme está escrito em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos perdidos, Ele nos encontrou. E quando nos encontrou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Conforme Paulo diz em Efésios 2, estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Não estávamos apenas perdidos, estávamos mortos. Mas perdidos e mortos, Ele nos deu vida, vivificados pela misericórdia de Deus, através do poder do Espírito, recebemos vida, perdão de pecados, e todo aquele que crê recebe. Quem se volta para Jesus, e eu quero dizer para você nesta noite, se você ainda não se voltou para Jesus, volte-se para Jesus, porque distante de Jesus é queda, é morte. Só com Jesus a esperança, a luz, a perdão. Somos luz porque temos a Cristo. Somos luz porque temos a palavra de Cristo. Somos luz porque através da nossa vida manifestamos a luz do Senhor. Deus nos transforma para manifestarmos a luz. Por isso que um comentarista disse assim, olha: os possuidores da luz transformam-se em transmissores da luz. Você não é só um possuidor da luz, você é um transmissor da luz. Que coisa maravilhosa, irmãos. Veja o que Paulo disse sobre nós em Efésios 5:8. Erais trevas. Esse versículo é muito forte, porque ele não diz só estavas nas trevas. Ele diz o quê? Erais trevas. As trevas já haviam se apoderado de nós, mas em Cristo nós fomos libertos, transformados. Nós agora, em Cristo, possuímos a luz. E agora somos transmissores da luz. Por isso que ele vai mostrar na metáfora da luz, falando da visibilidade. Ele compara o crente a uma cidade visível. Vós sois a luz do mundo, verso 14. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A cidade é visível. Aí depois ele diz, no verso 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, né, de um cesto. Você não acende uma lamparina numa noite escura. A gente tem até uma certa dificuldade para entender essa metáfora, né, porque nós temos muitas luzes, lâmpadas elétricas, mas naquela época não havia essas facilidades, era tudo na lamparina. Então, sem a lamparina não havia iluminação. Então ele está dizendo, você não acende uma lâmpada
um candeeiro, uma lamparina, e ao acender você não coloca um balde em cima, você, pelo contrário, você coloca numa coluna, num lugar alto. A mesma coisa é a vida do crente. Deus nos acendeu, Deus nos transformou em luz. Não é para a gente viver uma vida isolada, escondida, envergonhada, intimidada, não. É para manifestarmos a presença do Senhor, a verdade do Evangelho, a luz do Senhor, onde estivermos. Como Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que me salvou, transformou a minha vida, perdoou os meus pecados e me sustenta até o fim. Não se envergonhe do Evangelho, não esconda a graça de Deus. Através do seu falar, do seu comportamento, onde você estiver, mostre essa luz, transmita essa luz, viva debaixo dessa luz, para a glória de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou. É um chamado poderoso, é um chamado eficaz. Quando Ele nos chamou, nós não podemos mais resistir. Lembra quanto resistimos, mas um dia esse chamado foi poderoso, que nos atraiu de maneira eficaz, e nós não resistimos, corremos para os braços do Senhor, arrependidos de nossos pecados e clamando o seu perdão. Ele nos transformou. Ele nos chamou das trevas para proclamarmos, por isso que ele diz, proclamarmos as virtudes. Somos chamados para proclamar. Um pregador bíblico, Martin Lloyd Jones, ele diz que para que uma lamparina, um candeeiro, possa manifestar luz, naquela época, né? Ou quando você, se os irmãos aqui que tiveram essa experiência, né, com mais idade, talvez não, né? Todo mundo jovem aqui. Mas o fato é que um candeeiro, uma lamparina, para ela produzir luz, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de azeite e de pavio, ou de querosene, que era a nossa realidade, né? A gente usava o querosene, mas naquela realidade lá na época de Jesus, não tinha o querosene, eles queimavam o azeite. Então, para você ter luz, você precisa de dois elementos. Você precisa de azeite e você precisa de pavio. A mesma coisa, metaforicamente falando, para o crente manifestar luz, ele precisa de azeite. E azeite, irmãos, na Bíblia é símbolo de vida. Azeite na Bíblia é símbolo da unção do Espírito. Sem a vida de Deus em nós, a gente não brilha. Sem a unção do Espírito, a gente não reluz. Precisamos suplicar. Por isso que a vida do crente está associada à oração, à súplica. Senhor, dá-me mais do teu azeite, eu quero iluminar. Dá-me, Senhor, avivamento. Eu não quero viver na escuridão deste mundo. Precisamos, como crentes, como família, como igreja, suplicar: Senhor, renova em nós o azeite da tua presença. É verdade, irmão. O crente, ele já tem o Espírito, porque não há crente verdadeiro sem a presença do Espírito. Quem nos regenera é o Espírito. O Espírito já habita em nós, mas o Espírito que habita pode também avivar, renovar, nos conceder plenitude. Então precisamos pedir azeite. Senhor, tu já me transformasse numa lâmpada, mas dá-me azeite, eu quero manifestar a tua graça, o poder do teu Espírito. Dá-me, Senhor, a graça de crescer em santidade, conforme está escrito em Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O azeite, irmãos, é essa fome e essa sede de justiça. E o que é essa justiça?
A justiça de Deus em Cristo, a verdade de que em Cristo nós fomos justificados, mas essa justiça também é o desejo de crescer em santidade, em obediência. O azeite é uma vida de santidade. O azeite é uma vida apegada à palavra de Deus, irmãos. Sem a palavra de Deus, nós não podemos trazer luz para esse mundo. Precisamos nos apegar à Bíblia, precisamos ler mais a Bíblia, meditar mais na Bíblia, ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Não há crente iluminando este mundo se ele não estiver firme na palavra, que é a luz do Senhor. Talvez por isso que a igreja não tem iluminado tanto, não tem manifestado tanta luz, tanta relevância neste mundo. Por isso que as trevas cada vez mais avançam. Porque somos lâmpadas, mas não pode ter lâmpada sem azeite. Lembra das 10 virgens? Das 5 prudentes e 5 loucas, elas são chamadas de tolas, porque tem lâmpada, mas não tem azeite. Não basta ser lâmpada, é preciso azeite, é preciso a palavra, é preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É preciso, como o autor citado afirma, a lâmpada só manifesta a luz se ela tiver azeite. Mas não basta ter azeite se não tiver um pavio. Então eu preciso do pavio. Mas o pavio, irmãos, quem já teve experiência de acender, né, uma lamparina com querosene e pavio, o pavio ele acende, mas se daqui a pouco o pavio queima e você tem que aparar, você tem que aparar o pavio, porque se você não aparar o pavio, ele fica só fumaçando. Então não basta ter óleo, tem que ter o pavio aparado. E às vezes o crente só está fumaçando, porque ele está esquecendo de aparar o pavio. O que é aparar o pavio, irmãos? É lembrar as bem-aventuranças. Deus nos chamou para uma vida de humildade, de quebrantamento, de mansidão. Uma vida que cresce, buscando a presença do Senhor. Não é ser um crente nominal, de nome, mas em espírito e em verdade, no poder do Espírito, para a glória de Deus. Quem é lâmpada, diga amém. Quem está cheio de óleo. Mas tem que aparar o pavio. Olha, o Spurgeon disse assim: se são cristãos apenas no nome, se são cristãos apenas no nome, e não há poder real, não tem utilidade alguma para as pessoas com que eles têm contato. Se é cristão só de nome, não tem utilidade nenhuma para as pessoas que lhe cercam. Porque não tem utilidade nenhuma no ambiente de trabalho. Se é só cristão de nome, não tem utilidade nenhuma na escola nem na universidade. Porque só tem nome de lâmpada, mas está faltando azeite. E está faltando pavio, cuidado. E o Senhor nos diz nessa noite, por intermédio da palavra, saiba quem você é, saiba o que Cristo fez na sua vida. Ele transformou você em sal e em luz. Manifeste essa luz, vive em conformidade com essa luz. Paulo vai dizer em Filipenses 2,15, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vou repetir, Filipenses 2,15. Vamos juntos, você que achou aí na sua Bíblia, Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Parece que Paulo está escrevendo no dia de hoje. A geração que nós estamos inseridos é pervertida, é corrupta, mas Deus nos chamou para fazer a diferença,
porque somos diferentes, porque a obra dele nos alcançou, somos sal, somos luz. John Wesley disse: a nossa luz é a nossa benevolência e humildade na sabedoria. A nossa luz é o nosso interesse sério e profundo por tudo que diz respeito à eternidade. A nossa luz é o nosso lamento pelo pecado e pela miséria humana. A nossa luz é o nosso desejo sincero por santidade. A nossa luz é o nosso anseio por felicidade plena em Deus. A minha felicidade plena está em Deus. Ele é a minha luz. A nossa luz é a nossa boa vontade para com toda a humanidade e o amor fervente a Deus. Nós temos uma identidade e nós temos um testemunho a realizar. Nós somos sal que preserva, que dá sabor e que anuncia integridade. E nós somos luz que manifesta a presença do Senhor. E em terceiro lugar, como disse no início dessa palavra, através dessas duas metáforas, Jesus nos ensina sobre identidade e sobre testemunho. Mas em terceiro lugar, Jesus nos ensina também sobre propósito. Qual é o propósito da vida de um discípulo? Qual é a finalidade da nossa vida? E ele vai dizer isso no verso 16. Jesus diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu quero brilhar, não para me exibir, eu quero brilhar. É isso que Jesus está dizendo no verso 16. O discípulo deseja manifestar luz, não para viver uma vida de mera exibição e busca de louvor humano. Não, eu quero brilhar, para que através do meu brilho, da manifestação da luz através da minha vida, o nome do Pai seja glorificado. Eu quero brilhar para manifestar, para dar testemunho que já sou filho de Deus, salvo pela graça, transformado pelo Espírito. Eu não vou manifestar luz para ser filho do Pai, eu manifesto luz porque sou filho do Pai. Ele me comprou por alto preço, Ele me adotou com amor eterno. Como eu disse, nós estávamos perdidos no mercado da escravidão do pecado, mas Ele foi lá, pagou um alto preço, nos tirou daquele mercado de escravidão, nos trouxe para dentro da sua casa, nos considera filhos, herdeiros com o primogênito, co-herdeiros com Cristo. O que é do primogênito é nosso. O que Cristo conquistou, nós temos por herança, por misericórdia e graça. Meus amados irmãos, essa é a finalidade do discípulo. Ele quer honrar o Senhor, ele quer glorificar a Deus, ele quer manifestar gratidão, ele quer agradecer pelas bênçãos recebidas. Ele não vive uma vida de barganha, legalismo, não. Ele sabe que já foi alcançado pela graça, transformado pelo Espírito, liberto das trevas, do pecado e da morte. Ele é sal, ele é luz. Portanto, ele quer agradecer ao Pai, ele quer viver uma vida de louvor e de bom testemunho. Veja, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. De quem é as boas obras? É minha e é sua. E no poder de quem a gente faz? No poder do Pai. As obras quem pratica somos nós, mas a glória é de Deus. Para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. A glória de Deus, disse um comentarista bíblico, é o bem supremo que devemos procurar em tudo o que fazemos. A glória de Deus é o bem supremo que devemos procurar em tudo o que fazemos. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A pergunta, antes de qualquer ação, antes de qualquer atitude, antes de qualquer movimento daquele que realmente é luz, vai glorificar a Deus, vai honrar o nome do Senhor?
Não apenas, a pergunta não deve ser, vai me fazer feliz? Vai trazer elogios para mim? Não. A pergunta primordial daquele que é luz é, vai glorificar o Pai? Vai honrar o nome do Senhor? Mas ele não apenas deseja glorificar o nome do Pai, através de suas obras. Ele deseja que outros também glorifiquem ao Pai. E como é que outras pessoas glorificam ao Pai? Se forem transformadas em luz. E como é que pessoas são transformadas em luz? Através do Evangelho. Por isso que ele prega a palavra. Por isso que ele obedece aquilo que está em Mateus, capítulo de número 28, versículo 19. Abra sua Bíblia, por favor. Jesus aproximando-se, vamos ler do 18, Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que é luz deseja que o Pai seja glorificado, não só através da vida dele, mas através da vida de outros. E o Pai só será glorificado através da vida de outros, se outras pessoas tiverem um encontro com Jesus. E pessoas terão um encontro com Jesus se nós assumirmos o nosso compromisso de pregar a palavra, de evangelizar, de falar da luz que é Jesus. E toda luz é chamada a anunciar sobre a luz suprema que é Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Ah, eu não sou um missionário. Irmãos, todo aquele que foi transformado pela graça é uma testemunha viva do Evangelho. Abra sua boca. Fale de Jesus. Jesus usa os vasos de barro. Todos nós somos vasos de barro, fracos e incapazes, mas a nossa suficiência vem do Senhor. Creia que Deus pode lhe usar na sua fraqueza, na sua limitação, para que através da sua vida, outra vida seja conquistada para o reino de Deus. Que essa seja a nossa oração. Senhor, faz de mim um conquistador de almas para o teu reino. Que através do meu testemunho, da minha palavra, em harmonia com o teu evangelho, aquele que está nas trevas encontre a tua luz, para que o nome do Senhor seja glorificado. Promova o Evangelho, anuncie o Evangelho, ore para que vidas sejam transformadas, para que verdadeiros adoradores sejam levantados nessa cidade, e que mais vidas se juntem a essa igreja como verdadeiros adoradores. Jesus não perdeu a oportunidade. Jesus encontrou-se com a mulher. Ele não estava num templo, numa sinagoga. Ele estava ali num lugar onde as pessoas tiravam água, num poço. E ele começou a falar de água. E a mulher entrou no assunto de adoração. Mas acima de tudo, a intenção de Jesus era transformar aquela pecadora numa verdadeira adoradora. E foi o que aconteceu com aquela mulher. E foi o que aconteceu um dia com a minha vida e a tua vida. Pecadores transformados em verdadeiros adoradores, porque tiveram um encontro com Jesus. Jesus pode encontrar pessoas dentro de um supermercado, num consultório, numa fila, num poço de água. Não precisa estarmos no templo. Jesus age em todos os lugares. Então, que possamos pedir ao Senhor, Senhor, dá-me capacidade de dar bom testemunho e de anunciar com fidelidade a tua palavra. E convidar pessoas também para a igreja, para que elas possam ouvir a palavra e elas possam ser edificadas. Use a igreja também, meu irmão, como um lugar de evangelização. Convide pessoas que você sabe que está nas trevas. E aí às vezes a gente diz, não tem jeito, mas o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Não olhe para a pessoa, não olhe para si, olhe para aquele que é poderoso. Porque se a gente olhar para a pessoa, olhar para nós, a gente não faz. Mas se a gente olhar para aquele que é todo poderoso e confiar nas suas promessas, no poder do seu evangelho, iremos convidar, iremos pregar, iremos evangelizar, e Ele fará infinitamente mais.
porque Ele é fiel e bom. Que Deus nos ajude a manifestarmos a nossa identidade, o nosso testemunho e o nosso propósito. Você tem uma identidade, você é chamado para um testemunho e você tem um propósito. Nós temos. Você crê nisso? E se porventura alguém, ou aqui, ou que nos acompanha nesse culto pela internet, talvez você ainda não teve essa experiência de uma nova identidade, mas quem sabe Jesus fez com que você ouvisse essa palavra, para que essa palavra, que é palavra de Deus, penetrasse no seu coração e produzisse transformação na sua vida. Que você nessa noite, por intermédio da palavra de Deus, receba uma nova identidade. E que você possa dizer: eu era trevas, mas agora eu sou luz no Senhor. Ele libertou a minha alma, perdoou os meus pecados e transformou a minha vida. Volte-se para Jesus, arrependa-se de seus pecados. Ele pode fazer, Ele faz, Ele fez, Ele faz. Ele é o Senhor. Que a sua vida seja transformada, que os seus pecados sejam perdoados e que você possa ser levantado para dar testemunho e as pessoas possam olhar para você e dizer: olha fulano, quem ele era, a vida que ele vivia, mas Jesus te encontrou. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus nos ajude.